Momento do Discipulado. Fazer discípulo é como criar filho. Vamos procurar entender isto. Há pessoas que acham que ser crente é uma decisão pessoal e se esgota nisto. Não é. Para você ser salvo é preciso entregar a vida para Jesus, permanecer em Jesus, fazer parte da noiva de Jesus, porque ele não vai levar crentes a granel, ele vai isolados, ele vai levar um corpo, uma noiva, aqueles que estão em comunhão. Para isto, para ninguém ter dúvida, o Senhor estabeleceu a ceia do Senhor, que é a confirmação da comunhão daqueles que vão ser salvos. Ninguém vai ser salvo isoladamente por si só. Ele precisa fazer parte da família de Deus. Alguém pode levantar uma questão, mas e se o sujeito se converteu sozinho lá no meio do deserto, no meio de um país muçulmano? Bem, Deus é Deus, Ele conhece o coração de todos, Ele sabe da sinceridade. Ainda que uma pessoa esteja numa situação dessas, impossível de ter comunhão com outros, ele tem um coração sedento e gostaria. Mas se ele conheceu o Evangelho é porque alguém chegou até ele. Ninguém conhece o Evangelho sozinho, do nada, e de repente virou crente. Não existe isso. O Evangelho é essencialmente compartilhado. Precisa que haja quem pregue. Como crerão se não há quem pregue? Lembra o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 10? A resposta é subentendida. Não tem jeito de você crer se não recebe a mensagem. Se recebeu é porque alguém levou. E se alguém levou, é porque ele foi impulsionado a levar essa mensagem. Ninguém se converte sozinho. É preciso que alguém leve a mensagem. Se alguém levou a mensagem, já é uma comunhão. Zinha, ela tem um coração sedento, mas isso não acontece porque ela se recebeu a palavra porque alguém pregou. E se ela, por exemplo, o que acontece muito no Irã, a pessoa na sua casa está ligada a uma pregação missionária através de televisão via satélite ou internet. Então, ela está em comunhão com aquelas pessoas que pregaram para ela à distância. Ela se identifica e na sua casa provavelmente alguém mais vai estar em comunhão com ela e ela vai receber da Bíblia orientações. Então, é quase impossível uma pessoa sozinha, isolada, ser salva. Mas Deus é justo e se isso acontecer, Deus conhece o coração. Mas não é o normal e Deus quer que cada um esteja em comunhão. Para estar em comunhão, você precisa se relacionar com outros. E aí você vai ter que cumprir toda a mutualidade cristã. Mutualidade cristã. O que é isto? Ninguém é um cristão agente secreto, isoladamente, mesmo no meio de uma igreja, sozinho. Você tem obrigações que a obediência da fé impõe sobre você. Se você não amar os irmãos, não é de Deus e não vai ser salvo. Você tem que amar os irmãos e isso implica em você levar a carga dos irmãos, você conhecer os irmãos, ajudar os irmãos, preferir em honra uns aos outros. Então, tudo que a Bíblia diz de uns aos outros faz parte da mutualidade cristã. E sem essa mutualidade não tem salvação. Bom, você pode se relacionar com os irmãos no alô, Pai do Senhor, bom dia, tudo bem na igreja? É uma opção sua. Ser salvo dessa maneira, no meu entender, é difícil. Sem cumprir a ordem de Cristo, porque se você não ama seus irmãos, não vai ser salvo. O amor de Deus não vai estar em você. E você vai ter que se relacionar com irmãos. Como a gente se relaciona? Há uns que são líderes e Deus vai ter um líder para você. Você vai ter que prestar
obediência, relatório e submissão espiritual a uma pessoa que Deus coloca como líder. Mas haverá alguém mais que Deus vai colocar no seu caminho para você discipular, alguém que precisa de você. Sem isso, você também não vai estar cumprindo o amor de Deus, a ordem do mandamento de Jesus de amar. E então você vai ter que cuidar de alguém, fazer discípulo. Alguém pode dizer, não, mas eu já preguei o evangelho, ele já se decidiu e está na igreja. Igreja não discipula ninguém. Reunião não discipula ninguém. O coletivo não discipula ninguém. O discipulado é um relacionamento pessoal. É como cuidar de filho. Os animais, de vez em quando, a gente trata assim, boi, gado, ovelha, galinha. Gera o bicho e larga o bicho para lá no meio dos outros e a gente só dá comida. O pior é que há pais que acham que a obrigação deles é só dar comida para os filhos e depois encaminhar para a escola. A Bíblia diz que os pais devem educar os filhos, ter um relacionamento pessoal, dedicar tempo. Grande parte dos crentes que eu conheço, como pais, me levou para o Ceará para eu poder ter tempo. Me levou para o Ceará para eu poder ter tempo de dedicar aos filhos. Pelo menos 1 hora, 2 horas, estar com os filhos, conversar, dar atenção a eles, procurar saber como eles estavam, acompanhar o crescimento deles e depois começamos a fazer culto. Não foi fácil, não. Eu tive que levar muita burdoada na cabeça para aprender e foi quando eu comecei a fazer culto em casa, a dar atenção individual a cada um e um por um, todos os 5 tomaram a decisão pelo Senhor individualmente, por iniciativa deles. Eu não fiz apelo, não. Foi iniciativa deles, me procurar para entregar a vida para Jesus. Mas eles estavam orientados nessa direção. Isso é necessário em cada família, por todos os pais. Um pai não só dá comida para os filhos, isso acontece muito no Nordeste, por exemplo, em que um pai tem um monte de filho e larga para lá. E só se preocupa em dar comida e os filhos vão crescendo de qualquer jeito. Deus quer que a gente cuide dos filhos. Deus quer que a gente cuide dos filhos e dos filhos na fé também. Nenhum crente entra para a igreja e cresce sozinho. A reunião não faz o crente crescer espiritualmente. A igreja não discipula ninguém, a reunião não discipula ninguém. Ninguém cresce sem ser discipulado. Cada pessoa precisa de ter alguém que oriente, ensine, acompanhe, corrija, exorte, receba a confissão de pecados, ajude. Cada pessoa para crescer espiritualmente precisa. Há uma ideia que às vezes quer quebrar o galho, mas que não supre a necessidade, que é da célula. Então, não, eu já participo de uma célula, é uma reunião por semana, então está bem. Não, não está bem. Uma reunião de oração por semana, uma reunião de célula por semana não substitui o discipulado. A atenção individual que uma pessoa tem que ter com aquele que Deus colocou nas suas mãos como discípulo. Interessante, a Bíblia focaliza muito a genealogia no Antigo Testamento. 1 Crônicas 8, por exemplo, a partir do versículo 38, um pedacinho da genealogia. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E não se fala mais nada. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Então, todos esses da tribo de Benjamim tiveram oportunidade, como pais, de educarem seus filhos. Alguns se dedicaram, os filhos se tornaram notáveis, exímios, aprenderam profissões, se desenvolveram fisicamente.
Outros simplesmente tiveram filhos e largaram os filhos para lá. É necessário que seja praticado o discipulado para que a pessoa tenha condições de crescer espiritualmente. Quando a pessoa vem para o nosso meio, se converte, ou pelo menos ele já é crente ou estava afastado, mas que toma pé da situação e quer recomeçar, é preciso imediatamente que alguém cuide dele, ensinando a prática da leitura da Bíblia com prioridade, dedicação, oração, comunhão pessoal com Deus, confissão de pecados, contribuição, fidelidade no dízimo, por exemplo, e lealdade aos líderes, falar de Jesus para os outros, evangelizar, dar um bom testemunho, amar a família, ajudar, abençoar a família. Isso tem que ser ensinado logo no início. Ninguém vai crescer espiritualmente se não for zeloso nessas coisas. Por exemplo, um crente se tem como muito bom crente, mas ele não gosta da Bíblia, de ler e estudar a Bíblia. Não vai. Está incompleta a formação dele, não vai crescer espiritualmente. Um que não consagra sua vida ao Senhor, tem uma vida misturada, gosta das coisas do mundo, não vai crescer espiritualmente, vai ser um peso na igreja. O pior é que as igrejas estão cheias de gente desse tipo, que são peso. Nunca foram discipulados, não se submetem a ninguém e dão trabalho. Eles são peso, que pesam sobre os ombros dos outros. Não é bom isto, mas é porque eles não tiveram alguém que discipulasse no início. Nós estamos conscientizados disso, que fazer discípulo é como criar um filho. Alguém que entra para a igreja precisa ter alguém que cuide, oriente, que acompanhe, que se reúna periodicamente para avaliar a sua vida. Na oração, ele não tem intimidade com Deus, não é batizado com o Espírito Santo, não recebe dons espirituais, não se aprofunda na oração. A oração dele é uma falação unilateral. Ele não ouve, não recebe, não dá lugar para Deus falar com ele. Só ele fala com Deus. É porque ele aprendeu assim, ninguém ensinou a abrir o coração, se derramar diante de Deus, esperar ouvir a voz de Deus. A vida de oração tem que ser ensinada pela convivência do líder com o discípulo. A leitura da Bíblia tem que ser ensinada e acompanhada. A contribuição, a evangelização. Ninguém aprende a evangelizar sozinho. Tem que haver acompanhamento logo no início. Os líderes devem levar os irmãos novos a evangelizarem logo no início, dando o seu testemunho e contando o que Jesus fez na sua vida, e depois aprendendo a compartilhar as 4 leis espirituais. A busca do enchimento do poder do Espírito Santo, e assim em todas as áreas. Os crentes precisam crescer, mas precisam ser discípulos para poderem crescer. Quando um crente entra para a igreja e passa algumas semanas, alguns meses sem ser discipulado, dificilmente ele vai mudar depois. Vai passar a vida inteira na igreja, 20 anos, sem crescer espiritualmente. Isso é triste, é ruim. E essa pessoa se torna incapaz de evangelizar alguém, de fazer um outro discípulo. Tem que acompanhar, conversar com o filho, orar com ele, orientar, corrigir o líder. Todo cristão precisa ser líder de alguém, fazer isso com o discípulo. Então pense você na sua situação, você está conseguindo cuidar de alguém? Se não está, se arrependa e busque um líder que puxe sua orelha, que ensine você a obedecer e a fazer essas coisas. Mas se você já tem experiência, não negligencie o dom de Deus que foi dado para você. Comece a cuidar de alguém
e dedique um tempo periódico a essa pessoa para conversar sobre as várias áreas da vida da pessoa, saber se ela está lendo a Bíblia, como está a área financeira, a área sentimental, a questão de relação na família, e comece a perguntar sobre essas coisas àquela pessoa para ajudar. Se ela ouve você, você vai discipular essa pessoa, orar com ela e desejar que ela cresça espiritualmente nessas várias áreas da vida. Então comece a entender isto, ocupar o seu espaço e cuidar de pessoas que Deus coloca no seu caminho. Deus já coloca pessoas no seu caminho. Você que negligencia ou que não quer ver, mas Deus coloca pessoas no seu caminho. Uma vez um homem perguntou: mas eu não sei quem, eu vou discipular quem? Ou seja, quem é o meu próximo? Jesus contou uma parábola. O próximo é aquele que cai perto de você. Qualquer pessoa que está perto de você, que vem para perto de você, que ouve você, é o seu próximo a quem você vai discipular. Então, Deus se encarrega de colocar pessoas no seu caminho para você discipular. É só você abrir os olhos e querer. Como está você nisso?